Olá pessoal, sou Norberto Peixoto. Nós estamos começando o live aqui às 4 horas da tarde, que ainda bem 4 horas, falta 10 minutos. Vamos esperar o Facebook distribuir aqui no feed de notícias para a gente acompanhar aqui também. Peço um pouquinho de paciência de vocês. Ó, já entrou, está ajustando aqui a imagem. Nós estamos começando um pouquinho antes para a gente enquadrar aqui. Ajustamento, né? Nós estamos ao vivo, pessoal. Quem já está se conectando agora, nós já vamos iniciar um pouquinho. Opa! Deu! Olá, meus irmãos! Eu sou o Norberto Peixoto, estou aqui com a Deise Muti e a Lisete. Elas estão um pouco nervosas, daqui a pouco elas vão estar dando risada. Atenção, pessoal! Conforme nós prometemos, nós vamos estar conversando com vocês, com a Lisete e com a Deise, que entre outras coisas elas são autoras, olha só, deste livro aqui, Ensinamentos Básicos de Umbanda, né, que já está no mercado pelas edições Besouro Box, as principais livrarias. E também a Deise e a Lisete são dirigentes do trabalho de apometria. A Liz parece que há mais de 10 anos, uma guria já há mais de 10 anos dirigindo o trabalho de apometria. Que esse livro aqui ele foi escrito a muitas mãos. Depois nós vamos comentar, porque foi um trabalho em grupo aqui que a gente coordenou junto com a Lisete, baseado numa experiência nossa, numa vivência, num saber prático. Mas antes de eu passar a palavra para a Liz, para a Lisete, eu quero agradecer a todos vocês aí que estão com a gente. Eu estou saindo com o meu rosto cortando, porque eu acho que não tem que chegar. Chega mais, chega mais. Nós estamos que nem arroz quando fica grudado na panela, um do ladinho do outro aqui, né? Posso chegar mais para trás assim? Espera aí, vamos ver aqui. É que a imagem aqui demora, pessoal. Olha só. A Deise e a Lisete são mães pequenas também do grupo de Umbanda criado no grupo da Fraternidade, além de serem dirigentes, médiums de incorporação, no aconselhamento. Então elas vão trazer, a gente não fez uma pauta assim, a gente está bem na informalidade, elas vão compartilhar com vocês a opinião delas, o saber delas, né, em cima da experiência, da vivência. Mas antes da gente iniciar, propriamente dito, eu quero lembrá-los do primeiro seminário intrarreligioso que vai acontecer agora em Taubaté, dia 19 de novembro, organizado pela mãe Márcia, do Templo de Umbanda Caboclo Pena Branca. Bem legal lá o seminário, já tem várias casas confirmadas. O tema central é terreiros compartilhando saberes. Umbanda tem fundamento, mas é preciso estudar, né? Olha só que interessante. A Deise Muti, que está aqui do meu lado, está dando uma palestra Instrumentos dos Orixás, Simbologia e Significados na Cosmovisão Africana, a tradição Yorubá. Eu estarei falando sobre terreiro como núcleo promotor de saúde. A Sarita Alves, que é também dirigente aqui da casa, ela vai falar sobre chakras do pretério e magnetismo, a fisiologia do passe, como é que o médium se comporta durante o passe, o que ele sente, e ela vai relacionar tudo isso dentro de um saber que ela está trazendo com o apelo de magnetismo no duplo etéreo. E a mãe Lene, lá do Templo de Umbanda Voz de Aruanda, de Erechim, vai estar compartilhando com a gente o tema Caridade na Umbanda. Inscrições com a mãe Márcia. Código de área 1299-118-5000. Bom, então, Deise e Lisete, como é que vocês chegaram na Umbanda? Lisete, me conta um pouquinho a sua história, tu que já tem a caminhada. Como é que você chegou na Umbanda, Lisete? Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês hoje, compartilhando esse bate-papo informal. A minha chegada na Umbanda não foi diferente de muitos de vocês.
Depois de percorrer outros grupos, outras casas, casas kardecistas, casas espiritualistas, trabalho muito tempo com apometria, dirigindo grupos de apometria, estudando apometria. Nós, no grupo, sentimos a necessidade de conhecer mais a Umbanda. Por quê? Porque nós percebíamos que no momento dos trabalhos, muitas entidades de Umbanda, né, vamos dizer assim, se apresentavam para trabalhar conosco. E nós, como era um grupo praticamente de origem de casas kardecistas, nós tínhamos um pouco de dificuldade de entender o trabalho e de trabalhar, não de aceitação, mas de como trabalhar com essas entidades. E nós começamos a frequentar, a procurar aqui em Porto Alegre, casas em que nós pudéssemos, através de cursos, de seminários, grupos de estudos, fazer um intercâmbio, conhecer um pouquinho mais. Não foi fácil, foi bastante difícil, porque nós éramos um grupo relativamente grande, alguns aceitavam, outros não aceitavam, mas enfim, combinou que o grupo não se desmanchou, mas o grupo se dispersou, vamos dizer assim, e cada um foi em busca de alguma coisa que naquele momento estava faltando. A Deise e eu e mais alguns componentes, né, deste grupo, vamos dizer assim, resolveram então procurar outras casas para continuar nosso estudo, nosso aprendizado, a nossa caminhada. Alguns de nós foram... O pessoal está reclamando que o som está baixo, que fala um pouquinho mais alto. Alguns de nós, naquele momento, constituíram outro grupo que era somente de estudo. A Deise, no caso, depois vai contar a história dela, ela procurava uma casa de Umbanda para trabalhar mediunidade ostensiva. E eu, me sentindo responsável, vamos dizer assim, continuei com aquele pessoal. Mas a ansiedade de aprender mais, de buscar, de procurar a Umbanda, foi surgindo e se instalando aos poucos, até que culminou com um momento em que eu cheguei no Triângulo da Fraternidade. Fui convidada depois de um certo tempo, eu já frequentava através de palestras, o trabalho de sexta-feira à noite, seminários que eu frequentava aqui, me chegou o convite para fazer parte do grupo de trabalhadores, iniciando então com a apometria, que nós já tínhamos uma experiência larga nesse aspecto, para somar com o pessoal do Triângulo da Fraternidade. E eu aceitei. E de lá para cá são 6 anos, 7 praticamente, de trabalho no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, onde eu estou muito contente, onde eu realmente encontrei o que eu necessitava encontrar, o que eu estava buscando. Deise, como é que chegou a Umbanda, Deise? Toda destrambelhada. Conta para nós, assim, teu início. Boa tarde a todos. Tudo bem aí, pessoal? Bom, vocês sentiram, perceberam que eu e a Elisete temos um vínculo na nossa caminhada. Eu, como filha de Ansan, já cortei caminho, eu fui direto na apometria, né? A minha base, vamos dizer assim, kardecista, eram os livros de André Luiz. Livro do Espírito, livro dos Médios, eu não sabia nada. Então eu cortei caminho na apometria, caí e aí tive que correr atrás de todo o conteúdo necessário para praticar a apometria. Depois de um tempo nessa casa, né, que nós trabalhamos, como a Lisete falou, o grupo se desvinculou da casa e nós passamos, alguns foram para outras casas, e um pequeno grupo ficou em estudos aos sábados, estudava os corpos, livro dos espíritos, livro dos médiuns, estudava teosofia. Só que estudo é importante, mas me faltava o pé no chão, me faltava, como eu tenho mediunidade ostensiva, me faltava esse contato, nem que seja com o sofredor ou obsessor. O obsessor, eu precisava disso, né, para me equilibrar. Então, eu frequentava daí a Choupana Caboclo-Peri, que hoje é o grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Eu frequentava os seminários, porque na sexta-feira eu não podia por causa do trabalho, né, no meu trabalho profissional.
E aí foi até que um dia veio o convite para mim do meu esposo vir fazer parte da corrente. E obviamente eu estava toda desequilibrada, né? Mas tudo bem, nada que um pé no chão não coloque a gente em ordem novamente. Deise, no trabalho agrometria na outra casa, você não era autorizada a manifestar Exu, né? Porque a doutrina da casa não permitia, não é verdade? Não. E você sentia a vibração de Exu? Sim. Você sentia. E Sim. dá uma gargalhada, então, Sim. era cometer assim uma que quebra de engolir, protocolo, sim, eu tinha que uma engolir, indisciplina. Eu tinha que engolir a gargalhada. E isso te fazia bem? Como é que tu te sentia de você sentir? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que comentam conosco que por vezes elas estão numa casa, estão num centro espiritualista e não conseguem canalizar adequadamente a sua naturalidade mediúnica, né? E começa a dar realmente um descompasso no médium, né? Uma dissociação no seu campo mental, às vezes ele até pode entrar num desequilíbrio. Como é que você se sentia assim? Sentindo o Exu, né? Uma entidade, a vibração do Exu, digamos assim, nos trabalhos você tinha esse garrote, digamos, da normativa, não da Lisete, não do grupo, mas sim da casa que vocês estavam. Como é que você conviveu com isso? Bom, pessoal, é o seguinte, se fosse um preto velho e um caboclo, talvez não seria tão assim difícil de trabalhar, mas o próprio nome Exu, para aqueles que não entendem o trabalho dessas entidades, eles se torna um bloqueio em si. O que acontecia? No momento que aparecia algum consulente com um determinado desequilíbrio que envolvia algum campo de magia, que havia necessidade, né, de uma incorporação com o Exu, alguns médios da própria mesa não queriam ceder os seus sentidos para que aquela entidade pudesse fazer o trabalho. Então, o primeiro ponto era esse. E esse Exu que me acompanhou e eu tive mais, vamos dizer assim, conhecimento de todo o trabalho dele aqui na Umbanda, o seu cartão de visita é a risada, é uma risada meio estrondosa até, né? Então, eu engolia aquilo, eu engolia aquele riso para que não pudesse, vamos dizer assim, bater contra os conceitos de outros médiuns e até pela casa que nós estávamos trabalhando, né? E eu entregava, mas ao mesmo tempo eu trancava a manifestação dele e trancava bastante essa manifestação. Mas nunca saí mal de lá, eu acho que muita coisa ele segurou pela minha falta de conhecimento. Tá? Eu não entendia nada de Umbanda, não entendia nada de Exu. Então ele segurou muito essa falta de informação minha. Né? E ao mesmo tempo ele tinha que trabalhar com eu bloqueando, eu podando gestos necessários até pelo trabalho que ele faz. Gente, eu nunca vou esquecer da primeira gargalhada do seu João. Conta pra nós, Deise. Como foi? Bom, essa João Caveira, na linha da Calunga, que ele trabalha. E já comenta a função da gargalhada de Exu. O que ela ativa no processo de expressão do trânsito da entidade que está ajudando? Qual é a função da gargalhada de Exu? A função da gargalhada do Exu, além de ser um mantra, ele é uma patrola que vai abrindo os caminhos. A gargalhada dele vai, além de equilibrar o médium, ele trabalha dentro, vamos dizer assim, de um trabalho obsessivo complexo. Ele vai quebrando esses instrumentos, vai abrindo o caminho, quebrando as formas de pensamentos, as energias densas, para que as entidades preto velho e caboclos possam dar continuidade ao trabalho.
Então ele é a força primeira para abrir o caminho todo, né? E a primeira gargalhada dele nessa casa, a gente sentava numa cadeira dessas de plástico, ele arrastou a cadeira e eu bati com minhas costas levemente na parede e deu aquela gargalhada enorme. E quando terminava a sua incorporação, eu me remoía, eu não posso fazer isso, eu não posso deixar isso acontecer. Então, assim, é todo um trabalho da entidade e tu ao mesmo tempo bloqueando e dizendo isso não pode acontecer, isso não está certo. Mas quem sou eu, médico, para dizer que não está certo aquela gargalhada? E aí, com o decorrer do tempo, tu vai lendo, tu vai estudando, Eu entrei numa casa de umbanda e o primeiro pensamento, quando houve uma manifestação dele, é um sentimento de alegria. Eu disse, agora eu estou em casa. Tipo assim, agora eu estou em casa, agora eu vou trabalhar com todas as ferramentas que eu posso trabalhar. Então, e aí foi ao contrário, aí eu desbloqueei toda e vamos que vamos. Então é um baita de um parceiro, é um baita de um amigo, companheiro, que está sempre nas horas ali, tanto do trabalho como no mundo profano, está ali segurando a gente e dentro do nosso livre-arbítrio, né? Dentro das nossas escolhas. Tem horas que a gente tem que cair para dizer assim, pô, eu não escutei, né, a mensagem que ele deu, né? E aí eu levei. Então, é isso, é ensinamento sempre. Gurias, o pessoal está observando ali nos comentários, está travando um pouquinho, claro que depende também da conexão lá de quem está lá, mas a gente sabe que trava mesmo a transmissão do streaming do Facebook, às vezes acontece. Vamos falar um pouquinho mais pausado, a gente não precisa falar com tanta pressa para dar, se truncar na transmissão, o pessoal entende o que a gente está falando, tá bom? Esse lance da gargalhada de Exu, sempre digo, o Exu ri porque é feliz. O Exu não ri de escárnio e ele não ri para desmerecer ninguém. E a gente deve refletir por que nós não somos felizes muitas vezes, por que a gente não ri mais, né? No sentido de ter uma vida com mais leveza, com mais alegria. Então tem esse aspecto que Exu vem nos ensinar a ter mais leveza na nossa existência, além de toda a função de mantra que a gargalhada tem, de pão de força, né? De radiação que Exu trabalha e fixando a sua vibração no médium, né? Porque a partir daí desenvolver as suas atividades. Bom, dando continuidade, Lisete, o que é ser mãe pequena para você? Você, a questão do ano passado para cá, né, assumiu essa tarefa também de ser mãe pequena no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Mãe pequena para nós aqui dentro da nossa estrutura, tá, pessoal, para entender, é aquela que acolhe, a mãe criadeira, é aquela que está de braços abertos para dialogar com a corrente, para escutar. Então a gente tem hoje, eu digo, o colegiado das Iabás, né? A gente está com 7 mães pequenas, foi acontecendo, e eu sei que para a Lisete foi uma experiência nova, assim, dentro do processo do mediunismo dela, da caminhada dela dentro da Umbanda. Então, Lisete, o que é ser mãe pequena para você? Para mim, ser mãe pequena é ser aquela pessoa que acolhe, que ampara, que protege no sentido, no aspecto de, vamos dizer assim, dar atenção para aquele médium, não só os que estão entrando na casa, os médiums novos, mas a corrente, enfim, para saber como é que aqueles médiums estão, se eles estão bem, verificando, sempre prestando atenção, como é que as pessoas estão no seu dia a dia, porque é muito importante que a gente entenda e conheça cada um dos membros da corrente, que a gente tenha condições de aconselhar, de amparar, porque às vezes as pessoas estão com problemas ou até, não digo sua vida particular, também poderão estar, mas eu me refiro em relação à sua mediunidade, ao seu trabalho, e às vezes as pessoas não têm com quem conversar. E é muito importante que os médiuns em si se sintam amparados e sintam que eles têm pessoas que estão olhando por eles, que no momento em que eles precisam, eles serão acolhidos nas suas necessidades. Nós, nesse trabalho,
procuramos estar sempre junto do medianeiro, observando, conversando com eles, dialogando da melhor forma possível, tentando fazer com que as pessoas se sintam bem. Porque no momento em que nós estivermos bem, nos sentirmos acolhidos, nós vamos trabalhar mais leves, mais soltos, com mais tranquilidade. Para mim, mãe pequena é isso, é aquela que acolhe, que ouve, escuta e que procura ajudar. E também a mãe pequena tem o papel, né, de levar e trazer, vamos dizer assim, as orientações que são dadas, no sentido de levar e trazer do dirigente do templo aos médiuns. Então toda essa comunicação, toda essa orientação é feita através das mães pequenas. Desde mãe pequena entra no processo de humanização da Umbanda, ou seja, nós sempre priorizamos o consulente, no sentido de acolhimento, uma palavra fraterna, mas internamente, por vezes, dentro da corrente, e a gente que já tem uma caminhada na Umbanda sabe que existem carências e por vezes a demanda de trabalho, né, aquela pressão de uma assistência grande, de você ter que atender passe, consulta sempre a cada sessão, acaba faltando tempo e realmente a gente tem relatos que existem casos que acabam dando uma pouca atenção para o médium, né, que é o trabalhador. Na sua opinião, o processo de humanização na Umbanda, ele parte desse diálogo, desse abraço interno, de você estar olhando olho no olho, estar conversando e percebendo o outro ser humano que ali está? Vamos colocar o seguinte, mãe. O que é mãe, né? Mãe é aquela que está sempre de olho no seu grupo, olhando como é que um está, como é que o outro chegou. E num grupo de trabalho espiritual, também um grupo familiar, tem aqueles médiuns que são mais fechados, tem aqueles outros médiuns que têm mais afinidade contigo. Então, como o Pai Norberto fala, nós temos que estar sempre correndo gira, nós temos sempre que estar tendo uma palavrinha, aí, como é que tu tá? E tu tem que saber um pouquinho até da vida de cada um deles. Como é que tá teu filho? Melhorou daquela gripe? Então, assim, tu vai, vamos dizer assim, se chegando naquele médium, que muitas vezes tem aquela dificuldade de se abrir, para trabalhar as suas dificuldades nas incorporações, nas suas dificuldades no seu dia a dia. Então é o papel da própria palavra que diz mãe, né? Tu tem que estar sempre correndo gira, olhando um para o outro, dando mais atenção para aqueles que não têm muita afinidade contigo. Às vezes tu tem que ouvir e assim, não, deixa, depois mais tarde, quando tu estiver mais calma, tu vai lá e conversa com ele com mais amorosidade. Então assim, todo o papel realmente que a mãe deve fazer é que as mães pequenas fazem aqui. Eu acho que é por isso que a nossa casa tem 7 mães, né? Porque são 7 mães diferentes uma da outra. Se fosse 1, 2 mães, não ia, vamos dizer assim, dar atenção para todos. Então essas 7 mães, uma mãe é mais exigente, é mais assim, de puxar, assim, de cobrar mais, outra mãe é mais amorosa, coloca os médios no colo, e é necessário isso. Né? Esse diálogo entre corrente, que muitas dificuldades internas que acontecem na corrente são dissolvidas com o papel das mães pequenas. Maurício Rocha comenta, e o pai pequeno teria o mesmo papel? Olha só, Maurício, interessante, porque nós não fizemos de propósito o fato de a gente ter hoje só mães pequenas, nós não temos pais pequenos na nossa comunidade de axé, digamos assim. Mas se nós tivéssemos pai pequeno, teria vindo naturalmente. E acredito que teria também o mesmo papel de acolhimento, né, de diálogo, como a Deise falou, guardando as características de cada indivíduo que ali está desempenhando, digamos assim, essa tarefa sacerdotal, né, de além
se dedicar à sua mediunidade, né, às incorporações, os aconselhamentos, ainda se dedicar também um pouquinho mais ao outro para ajudar. Nós temos hoje um quadro, né, de trabalhadores que ele é expressivo, ele não é pequeno, digamos assim, né? Nós estamos com mais de 70 médios hoje ativos, né, na nossa corrente. Bom, dando continuidade aqui, eu queria comentar agora com a Lisete, né? Lisete, como é que surgiu a ideia deste livro? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ensinamentos básicos de Umbanda. Depois nós vamos falar do livro de apometria. Como é que surgiu essa ideia? Ele é um livro todo baseado em experiências, insights mediúnicos, vivências, dentro do terreiro, e botar numa linguagem acessível, né? Muitas vezes para o leigo, aquele que está de fora ou está iniciando, compreender. Como é que surgiu a ideia desse livro, Lisete? Esse livro, ele é fruto de muita observação. Nós, ao longo da nossa caminhada, nós fomos nos deparando com muitas questões, com muitas perguntas. As pessoas vinham até nós tentando tirar suas dúvidas. Os próprios médiuns da casa, outros médiuns que vinham, não só em gira de sexta-feira, mas nos outros dias de trabalho que a gente participa, as pessoas vinham com perguntas que nós começamos a entender que eram recorrentes. Muitas variadas, mas às vezes com o mesmo conteúdo, com o mesmo teor. E nós, a Deise e eu, começamos a observar essas perguntas, e um dia eu propus a Deise que nós começássemos a anotar essas questões até para futuros artigos nossos no blog, né, no próprio Face. Eu disse, Deise, vamos começar a anotar essas perguntas, porque elas são tão recorrentes e as pessoas têm tantas dúvidas. Vamos anotar, a gente não sabe o que vai fazer com elas, mas vamos anotar, né, Deise? E aí, um belo dia surgiu a ideia de nós pegarmos todo aquele material que nós tínhamos, estudar, complementar aquelas perguntas através de pesquisa, com o nosso estudo e através da nossa vivência prática. Nós queríamos levar as pessoas à nossa experiência e responder essas perguntas de uma forma assim bem tranquila, uma linguagem que todos pudessem entender. Sem sofisticação, sem entrar em dogmas, segredos, não era a nossa intenção. A nossa intenção era fazer algo, entregar algo para as pessoas que elas lessem, compreendessem e achassem uma leitura agradável. E partimos para o trabalho. A Deise aceitou a minha loucura, né, Deise? A Deise aceitou a minha loucura e nós partimos a campo. Começamos a buscar, através da pesquisa, a coerência para que nós queríamos para as respostas, aliadas à nossa vivência de terreiro. Chegamos neste livro, que nós estamos entregando aos leitores. Graças à edição Besouro Box. Graças à nossa parceria com a Besouro Box. Pessoal, quem está nos assistindo aí, eu queria só comentar, estão fazendo, que bom, bacana, estão fazendo bastante perguntas, comentários, mas assim, por um efeito de organização, nós não vamos poder agora ler e comentar as perguntas, nós vamos deixar para o outro bloco. Nós organizamos assim, ó, 2 blocos esse nosso live. Primeiro bloco, essa entrevista, esse bate-papo, para a gente conhecer melhor a Deise e a Lisete, a história de cada um, saber delas, a vivência, né? E no segundo bloco, aí sim, nós vamos ficar um tempo aqui lendo os comentários, né, interagindo com vocês e bem espontâneo, assim, tá bom? Então, de momento, a gente não está lendo, respondendo aqui os comentários, tá bom? Vocês aguardem que daqui a pouquinho a gente vai fazer isso aí. Deise, psicografia na Umbanda, como é que tu vê esse lance aí da psicografia da Umbanda? Porque a Umbanda não tinha uma tradição assim, e a psicografia ela tem aquele lance também da irradiação intuitiva. O médium que se dispõe a escrever na Umbanda,
ele tem que continuar estudando ou ele acha que só a entidade vai vir e vai passar o conhecimento? Como é que funciona esse processo de você botar num texto esse saber? Bom, a Elisete pode até, se tu quiser me complementar, porque é o trabalho das duas em conjunto, né? Quando fala em psicografia, parece que assim que tu vai colocar a mão... E o espírito vai pegar a sua mão e vai sair tudo, né? O pessoal pensa assim, mecânica, né? E tu vai escrevendo assim, que tu já precisa... Isso não existe mais hoje, né? Não. Hoje não temos mais médicos, psicógrafos, inclusive o Divaldo Franco foi um dos últimos desses tipos de médicos psicógrafos mecânicos ou semimecânicos. Ele já disse que muitos dos saberes dele vêm da vivência com a Joana de Ângeles, outros mentores já de forma intuitiva. Não necessitam tanto mais, né? Já está mais sutil, digamos assim. Sutil. Tu precisa, tu só vai escrever um tema se tu dominar aquele tema. Verdade. Tu precisa estudar, tu precisa ler, tu precisa estar em dia com aquele tema proposto pelo futuro livro. E a partir daí o que tu precisa? É disciplina que tu precisa, e aí naquele tempo que tu te dispõe a escrever, né, como não é uma escrita mecânica, o que eu posso dizer é que as frases fluem, naturalmente vêm assim. Tu vai pensar, tu vai pesquisar, não, mas eu quero ter certeza, é isso que eu vou colocar. Tu vai pesquisar, mas elas fluem, as palavras, os temas, no caso as perguntas, as respostas, elas fluem naturalmente. Claro que é necessário passar pelo crivo da razão para ver se tu não está colocando nenhuma impropriedade ali naquela resposta. Mas é algo muito sutil, tu percebe porque é um canal livre, assim, tu vai escrevendo, as palavras vão facilmente aparecendo na tua mente. Né? Quer completar alguma coisa, Elisete? Posso complementar? Com certeza. Como é que eu percebo, vamos dizer, esse tema, né? A psicografia na Umbanda? Nós temos diversos tipos de mediunidade. Cada médium tem a sua particularidade. Então eu vou falar aquilo que eu vivencio, aquilo que eu compreendo, aquilo que eu entendo, só para complementar, vamos dizer, a resposta da Deise. Para mim, como é que vem, vamos dizer assim, os assuntos, né? Como é que eu faço, como é que eu trabalho com isso? O assunto me vem. Vamos dizer, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou em trabalho, estou pesquisando para escrever sobre alguma coisa e me vem um determinado assunto. Eu deixo aquele assunto, anoto e deixo. Eu tenho um caderno para minha orientação em que eu vou anotando todos os assuntos, tudo que me vem. E eu deixo ali. Aí um belo dia eu vou fazer algum estudo, alguma coisa, eu abro meu caderno e o assunto flui. E eu vou lá e eu escrevo. Claro que previamente eu já estudei aquele assunto, eu já procurei me informar, porque se eu não tenho conteúdo, como que eu vou conseguir entender, vamos dizer assim, né, aquilo que está sendo repassado para mim? Porque na realidade os irmãos vão se, no caso de psicografia, vamos chamar assim, através da irradiação, da intuição, eles vão ter que se utilizar, né, dos nossos arquivos de memória. Então eu dou uma estudada, dou uma olhada, converso com a Deise, trocamos ideias, e aí de repente um dia eu já estudei, já procurei, eu vou lá e escrevo sobre determinado assunto. Escrevo e deixo ali. Gente, eu faço o crivo em cima daquele texto. Eu leio 2, 3, 4, 5 vezes, eu corrijo, eu acerto, até eu achar que ele está coerente. Eu vejo assim, a minha experiência é assim. Talvez outros tenham outro tipo de experiência. Mas para mim, como para ela, né, nós não sentamos aqui aos moldes de Chico Xavier e saímos escrevendo sem ter noção daquilo. Nós sabemos o que estamos escrevendo. E depois nós vamos revisar os textos.
Assim mesmo. Isso a gente percebe que tanto na mediunidade de incorporação como a psicografia é consciente. Sim. O que quer dizer consciente? Tem a parcela do médium e tem a parcela da entidade. É esse trabalho de parceria que o médium ganha, porque ele estudou, ele colocou a sua vivência aqui, a sua prática, a sua observação de terreiro ele colocou aqui. E vem também a intuição lá da entidade que também está no projeto do livro. Então, Com certeza. no caso foram eu e ela que escrevemos, e no plano espiritual pode ter sido 2, 3 ou mais, porque eles também lá estudam para que o livro se concretize na matéria. Então, é uma mediunidade consciente, onde ambos os planos trabalham em parceria. Eu sempre digo, o que importa mais, que prevalece é o conteúdo, né? Exatamente. Porque o pessoal se preocupa muito com o nome do espírito e por vezes a gente vê algumas literaturas aí no mercado que carecem realmente de um aprofundamento, né? São textos rasos, digamos assim, e está lá o nome do espírito, né? Então, a gente tem que ter a coragem, assim como a gente afirma que a mediunidade na Umbanda hoje é consciente e que a inconsciência é raríssima, nós estamos numa outra época, uma época de parceria, que o médium tem que estudar, assumir a sua consciência mediúnica. Isso serve também para a psicografia, para os nossos irmãos que são mais afeitos à psicografia, que são os irmãos espíritas, que a gente vê que por vezes força a barra, né? Tem que ter um nome do espírito ali, e a gente sabe de todo o esforço que tem, eu que estou no mercado editorial há mais de 16 anos, que envolve a revisão, não é porque foi atribuído a um espírito que não vai ter que ter uma revisão, né? Uma coordenação, um suporte para avaliar aquele conteúdo, porque nós somos seres humanos, somos falíveis, não é verdade? Então a gente tem que ter essa consciência e esta responsabilidade de tudo aquilo que a gente passa e vai formar a opinião para o outro, né? Eu entendo dessa forma. Eu prezo muito o teor, né? O conteúdo daquilo que está sendo escrito. E eu tenho para mim assim que eu leio, releio, até o momento em que eu acho que está de acordo com aquele tema proposto e que eu entendo que as pessoas vão ler e compreender. Sim. E que aquilo vai ser útil, e se não é alguma coisa estapafúrdia, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter muito cuidado com esse tema, com esse assunto, porque não é porque foi repassado que o espírito fulano de tal, a entidade tal, repassou o texto, que nós não vamos ler, não vamos criticar. Lisete, eu posso te afirmar que nem o plano espiritual quer isso. Daí. Exatamente. Eles querem que a gente tenha uma participação ativa, que a gente leia e tenha um senso crítico em relação àquilo que está vindo. Aí entraria as capacidades anímicas, né, que não quer dizer mistificação, não é, que é o desdobramento durante o sono físico, né, as percepções de clarividência, a pré-cognição, ou seja, você antecipar um acontecimento, aquele acontecimento depois se dá, você confirmar aquilo, você está buscando um assunto, de repente surge um livro na sua mão, na sua frente, uma experiência que dá aquele insight. E a apometria tem muito a ver com o animismo, né? E é incentivado no trabalho da apometria essa nossa capacidade anímica, né? de percepção do mundo espiritual. Este livro aqui, ele foi escrito baseado numa experiência, numa vivência de 10 anos, né? Que Elisete participou os últimos 6 com a gente, um trabalho de apometria desenvolvido junto ao grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, de uma forma que a gente tentou passar simplificado, sem tornar o conteúdo raso, para que as pessoas entendessem, porque Elisete, o pessoal fala muito, apometria é difícil, eu não entendo isso. E na Umbanda tem uma objeção por incompreensão. O pessoal acha que o médium incorpora na Umbanda e não se desdobra, que na Umbanda não tem desdobramento. Então, o desdobramento espiritual faz parte do processo de incorporação de transe, porque uma entidade
ela está no mundo astral, ela vai se fazer manifestar através do mental, da intuição, da capacidade psicomotora daquele médium. Se não houver o desprendimento, mesmo que parcial, do perispírito, do corpo astral, que não quer dizer perda de consciência, ele não vai conseguir se manifestar. Então o desdobramento ocorre sempre, todo e qualquer processo de transe, mesmo aquele transe que ele é de dentro, por exemplo, o transe do orixá, que ele aflora de dentro, ele é da alma, não existe necessariamente um espírito fora, se manifestando, vem de dentro, aquela tua ancestralidade, mas se não houver o desdobramento, o desprendimento parcial do corpo astral, isso não acontece. Apometria, Lisete, o que é a apometria? A apometria, na realidade, é uma técnica anímico-mediúnica. É tão somente isso. Nós temos que conhecer, temos que aceitar o animismo, que é condenado por muitos, como a manifestação da alma do ser, com um conhecimento pretérito. Então, aliando a mediunidade e o animismo, nós vamos ter o componente básico para a apometria. E aí, ao longo de todos esses anos que nós viemos trabalhando com a apometria, nós percebemos que eles são inseparáveis. Desdobramento não significa, em apometria, não significa desdobramento em viagem astral, é outra coisa, é outro tema. Ou inconsciência, né? Ou inconsciência. Por quê? Gente, como é que uma pessoa que está inconsciente vai conseguir trabalhar? Se houver um afastamento total do corpo astral, como que a pessoa vai conseguir trabalhar? Ela vai ficar incapacitada para o trabalho, momentaneamente. Então, essa parcela, essa parceria animismo, mediunidade existe e nós não podemos ignorá-la. Nós temos que incentivá-la dentro do conhecimento, os médiuns sabendo que ela acontece, sabendo o que estão fazendo, para que nenhum deles fique assim, será que sou eu, será que não é? Porque isso é muito comum, as pessoas terem dúvidas. Será que é meu, será que é da entidade? Não, vamos aceitar essa parceria anímico-mediúnica para que nós tenhamos condições de trabalhar com consciência. O nosso trabalho de apometria, às vezes o pai Norberto diz assim, nós trabalhamos com a apometria do desencanto. Por que isso? O que a gente quer dizer com isso? Que o nosso trabalho não é bem feito? Não, o nosso trabalho é muito bem feito, a nossa parceria com as entidades é uma parceria excelente, nós conseguimos um grau de maturidade no grupo. O grupo é um grupo maduro que, através de muito estudo, muito estudo, nós estamos sempre estudando, foi se consolidando. E essa parceria no grupo, ela é muito importante, porque as pessoas se entendem, elas sabem o que elas têm que fazer. Não precisa assim o dirigente toda hora, fulano faz isso, fulano faz aquilo. As pessoas compreendem, elas conhecem o roteiro do trabalho e elas sabem onde cada uma tem que entrar. E isso eu acho muito importante, eu acho que além de valorizar o trabalhador, valoriza o nosso trabalho. Mas por que nós dizemos que a nossa apometria é a apometria do desencanto? Porque nós chamamos o consulente à realidade, que ele é responsável por ele, seus atos, atitudes e pensamentos, e que tudo começa e termina nele. Vai receber ajuda? Vai. A espiritualidade está ajudando, está atuando dentro daquilo que é possível? Sim. Mas, se o consulente não se propor a fazer o famoso beabá, que todo mundo sabe que é, todo mundo conhece, mas não quer fazer, porque as pessoas querem a mágica, a nossa apometria aqui não é mágica. Nós não temos magia, nós não temos receita do bolo, não conseguimos fazer nada pelos outros sem que os outros queiram. Por isso nós dizemos, nós desencantamos as pessoas. Não, a gente procura fazer com que as pessoas despertem para a realidade e para a responsabilidade delas, porque nós temos que parar com a ideia de que nós delegamos o poder sobre nós para terceiros, para que terceiros resolvam os nossos problemas. Isso não existe, né, pessoal? Cada um
tem que assumir a sua parcela de responsabilidade e de trabalho e força de vontade. Se a pessoa não tem força de vontade, quem vai fazer por ela? Daisy, dentro da dinâmica da apometria acontece, por vezes, as chamadas ressonâncias de vidas passadas. E nós esquecemos com muita facilidade, ou esquecemos, ou às vezes nem sabemos, nós ignoramos, né? Que nós somos espíritos milenares. Que a gente tem uma longa caminhada até estar nesse corpo aqui humano, né? Em 2016. Quantas encarnações já tivemos? Quantas experiências no nosso inconsciente a gente traz? Quantos traumas, quantos medos, né? Ressonância de vidas passadas dentro da dinâmica de apométrica. É apagar a memória? Você vai lá, apaga aquele registro que está lá no inconsciente. Como é que funciona esse negócio? Eu tenho uma certa dificuldade de entender, me colocando no lugar do consulente, porque o pessoal confunde com terapia de vidas passadas, né? Ela quer resolver a encarnação dela passada, ela quer saber o que ela foi lá atrás para ela ser tão maltratada pelo marido, ou tão incompreendida pelo filho, ou tanta dificuldade de arrumar emprego, da sua afetividade, nada dá certo. Então ela vem, quer saber o que houve lá atrás e quer que se arrume isso, assim, se apague, se arrume isso. Como é que funciona isso, David? Bom, para nós conversarmos sobre ressonância de vida passada, até quando nós estávamos vindo agora para o Triângulo, eu e meu esposo, e nós estávamos conversando sobre Exu, sobre o trabalho do Exu, que é esse trabalho de organizador, né, que ele coloca tudo nos seus devidos lugares. E a ressonância de vida passada não é mais um trabalho que Exu faz, que ele tira lá do nosso inconsciente, lá no nosso fundo, nosso baú milenar, aquelas situações que nos bloqueiam, que estão nos bloqueando nessa vida presente e que está maduro para ser trabalhado. Então, num momento, um gesto qualquer, aquilo faz aquele gatilho com aquele fato lá do inconsciente e a pessoa não sabe por quê, mas de uma hora para outra ela teve um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio psíquico, ou pode até ter também alguma ressonância no corpo físico através de alguma moléstia, alguma doença. E isso vem porque aquilo precisa ser trabalhado, chegou no momento. Então a apometria, ela não vai apagar isso. A pessoa, o consulente que está ali, ele não vai ficar sabendo, ao menos que for, vamos dizer assim, liberado para a espiritualidade e vamos dizer assim, a revelação, vamos dizer, é necessária para ele tomar uma nova atitude, quer dizer, um basta, foi assim, a gota d'água. Mas na maioria das vezes não é comentado qual foi o motivo dele estar naquele desequilíbrio somático, psicoemocional. Nós, no nosso grupo, no nosso trabalho apométrico, nós não costumamos revelar esse tipo de assunto. Nós não entramos no mérito de vidas passadas, porque não cabe a nós. Nós, na nossa parceria com a espiritualidade, nós trabalhamos aquilo que realmente existe necessidade naquele momento, sem revelações bombásticas. E nesse trabalho, o que realmente acontece? Acontece que no momento em que, vamos dizer, esse fato marcante na vida da pessoa, né, ele eclodiu para que seja trabalhado, que está na hora, a pessoa está pronta, ela tem forças para trabalhar, vamos dizer, essa energia, né? O que acontece? Aquilo é suavizado. Mas quem faz? A espiritualidade, porque a espiritualidade, na realidade, é quem conhece o alcance dos fatos. Nós não conhecemos, nós não sabemos.
Esse mérito de até onde se vai não cabe a nós. Esse mérito cabe à equipe espiritual que sabe aonde está o foco do problema. E essa ressonância de vida passada, quando ela chega à tona, ela traz muitos espíritos sofredores e até obsessores que estão presos nessa, vamos dizer assim, concha vivida pelo médium. O que é isso? Esses espíritos, em sintonia com aquela dor, com aquela angústia, com aquele trauma, com aquele sentimento, né, de medo, de ciúmes, de vingança, eles se aglutinam e esses espíritos precisam ser recolhidos. Então, quando nós fazemos uma ressonância de vida passada, há o alívio do consulente, mas muitos, milhares de espíritos são recolhidos e são, vamos dizer assim, dada a oportunidade para uma nova caminhada. Pessoal, nós vamos começar agora aquela parte que eu acho mais gostosa, mais dinâmica, é o pinga-fogo. A gente vai comentar aqui. Eu já estou suando. Vamos olhar as perguntas aqui, vamos comentar. Vamos tirar o couro deles. Hoje elas vão emagrecer aqui no mínimo 5 quilos cada um. Vão voltar para casa mais elegantes. Então vai lá. Desde você que trabalha na puxada, né, chamada puxada de sofredor, com o seu João Caveira, com Exu, a pergunta aqui do nosso irmão Zeus Alto do HV. Zeus Alto do HV pergunta: em uma puxada na apometria, para quem não sabe, puxada é quando você atrai um espírito sofredor para manifestação, né? Pode ter uma contagem de pulso magnético, através de cânticos, de atração também. Uma puxada na apometria de espíritos sofredores, há uma sintonia desse irmão desencarnado com o campo energético do médium e a partir daí permitindo a sua manifestação? Bom, depois qualquer coisa eu complemento, tá bem? Entendeu a pergunta? No momento, foi feita a contagem, abriu o campo do consulente, é feita uma contagem para que os médiuns que fazem parte do grupo de apometria se sintonizem com aquilo que está desequilibrando o consulente. O que a espiritualidade faz? Não existe um ou outro médio, um ou dois médios que é somente para puxar. A espiritualidade vai encostar ou vai fazer essa ligação energética entre o sofredor, o obsessor, com o médium, que tenha condições de vamos dizer assim, manifestar, né? Manifestar aquilo que o espírito está sentindo. E aí vem até uma certa educação do médium, porque aquele espírito, se tu pega um espírito obsessor, daquele que ferrenho na maldade, ele vai vir com tudo. Ele vai querer se levantar e dar no consulente, ele vai querer dizer palavras impróprias para aquele tempo. Então o médium ele vai ter que bloquear toda essa manifestação e para que a espiritualidade, é o choque anímico, para que a espiritualidade, através desse choque anímico, possa recolhê-lo, ele junto com outros sofredores, né, em questão no caso. Fugiu do que eu queria dizer. Acontece comigo que a entidade ela está encostado no médium. A vibração da entidade não permite que o médium se ressinta. E ele aí, absorve o quantum. Ele absorve o quantum o suficiente, o impacto, né? O suficiente do desequilíbrio da entidade, seu ódio, sua raiva. Porque vocês imaginam para que isso escoe na entidade, a entidade se harmonize e a partir daí ele tenha a condição de ser encaminhado, recolhido pelo plano espiritual. E o médium, que ele absorveu isso, se ele está bem firmado com a entidade, isso é transmutado na própria catarse da incorporação, né? Aí que entra o escudo fluídico de Exu, ou do caboclo, ou do pai velho. Porque vocês ficam imaginando, pessoal, um obsessor
ferrenho, ele é maldoso. O médium teria condições de aguentar essa energia densa, essa energia negativa? Então a entidade está ali, está ali no costado e ela leva ele junto. Então assim, o que acontece às vezes, o obsessor está ali manifestado e canta um ponto da entidade e a entidade incorpora no próprio médium que está com o obsessor, levando aquele obsessor junto. Então o trabalho é bem dinâmico e às vezes até difícil de compreender. Realmente, quem não conhece, quem assiste de fora, quem não conhece a dinâmica do trabalho com médium em Umbanda, pensa assim, nossa, É um teatro. que bando de doido. Bando de doido. Porque muitas ações acontecendo ao mesmo tempo. Deise, você trabalha no processo de apometria com Maria Mulambo. Sim. Pombogira Maria Mulambo. Esses resgates que você já vivenciou, essa catarse, né, com Maria Mulambo incorporado, o que Maria Mulambo faz lá com a sua saia rota, né, a sua saia rasgada? Qual é o trabalho de Maria Mulambo com esses espíritos sofredores no umbral? Que é um trabalho muito bonito, de passagem. Queria que tu comentasse alguma coisa sobre isso. A Maria Mulambo, o trabalho dela é através da saia dela. Ela movimenta a saia dela de tal maneira que ela vai dispersando aqueles fluidos negativos, tanto do médium, e recolhendo os sofredores, fazendo envolvendo eles para serem encaminhados em lugares, aos hospitais, e é o trabalho de dispersão dessa energia toda negativa que ela faz Com a saia. com a saia Maria Mulambo, né? E são energias vindas desses sentimentos de inveja, de ciúmes, esses sentimentos pequenos. Então ela trabalha bem esse lado emocional, psicológico do ser. O Maurício Rocha está perguntando quais são os guias de Umbanda que trabalham na apometria e na corrente magnética. Existe a Umbanda atuante na corrente? Bom, primeiro, Maurício, assim, os espíritos vão trabalhar em cada centro, em cada comunidade, em conformidade com a aceitação daquele centro. Então, obviamente, nós aqui aceitamos Maria Mulambo, seu Zé Pilintra, Exu Caveira. A gente não está muito preocupado com uma forma, com um nome, sim com a finalidade do trabalho. Então, eles vão se apresentar em conformidade a cada comunidade, a cada centro. Eles não vão agredir, nem serem indisciplinados, nem desorganizados no trabalho terreno, tá? Outra coisa da sua pergunta. Corrente magnética. O que é magnetismo, né? Transmissão de fluido animal, magnetismo do duplo etéreo. Sim, a Umbanda trabalha com magnetismo direto, seja na incorporação ou não. Então é intrínseco, o magnetismo é intrínseco ao próprio trabalho de doação fluídica. É intrínseco ao ser humano. Né? Ele é intrínseco ao ser humano. Nós temos magnetismo no Animal, olhar, na palavra, né? Bom, dando continuidade aqui, vamos fazer mais uma. O Roger está perguntando um pouquinho fora do tema aqui, mas eu vou comentar. O que é Exu e santo de nação e quanto tempo leva para o orixá se recompor e voltar? Não entendi a pergunta do Roger. Exu e santo da nação são conceitos que diferem um pouquinho da Umbanda. Teria que saber qual nação, é Angola, Jeje, Nagô, Queto, Cambinda. Então ele não especificou ali, porque tem variações de nação para nação. Dentro de uma perspectiva Nagô, que a gente tem muita simpatia, nós entendemos sim que Exu é orixá e que difere de falangeiro, né? Tem a irradiação do orixá e tem o falangeiro, o espírito que atua nessa irradiação, assim como os demais orixás. No livro Exu, Poder Organizador do Caos, isso é bem abordado. Deixa eu ver aqui se a gente pega mais alguma pergunta interessante. Nossa, que esclarecedor, fala Juliana Nogueira. No centro que sou médio, tem puxado e não me sentir segura.
depois desses esclarecimentos, estou entendendo e me sentindo mais firme. Muito obrigado. Tá bom, Juliana, obrigado pelo seu comentário. O que mais aqui que nós podemos olhar aqui? Tá pulando aqui, gente, eu não consigo ler porque pula o negócio aqui. Ó. Parabéns pelo trabalho, diz o Éder Lamb. Gostaria de saber como enfrentar a resistência de algumas casas de Umbanda sobre o trabalho de apometria, assim como algumas casas kardecistas. Eu vou pedir para a Lisete comentar, do Lamb, aqui, porque a Lisete passou por uma casa espiritualista espírita, digamos assim, ela sofreu, ela vivenciou algumas resistências, alguns preconceitos, e eu sei que Lisete tem bastante saber para dividir com a gente. Então, como a gente enfrenta nisso? Essa resistência de uma casa de Umbanda que não aceita a apometria, ou uma casa kardecista que não aceita a apometria, e a gente sabe que isso existe. Isso existe e isso é bem complicado. É bem difícil assim de tratar essa resistência. A maioria das pessoas, a maioria das casas, elas não aceitam porque elas não entendem, elas não compreendem. Toda pessoa que não compreende, ela tem resistência. Isso é natural no ser humano, resistir àquilo que para ele é o desconhecido. Eu confesso que eu trabalhei 20 anos numa casa kardecista, uma casa exemplo, uma casa maravilhosa, aprendi muito, uma base excelente. Porém, no momento em que começou a surgir no nosso trabalho a apometria, nós começamos, o grupo se interessou, eu comecei a pesquisar, me interessei pela apometria, eu fui convidada a abrir a porta e sair, a estudar em outro lugar. Depois de 20 anos de trabalho, de palestrante, de dirigente de grupos de estudo e orientação mediúnica, a porta foi aberta e eu fui convidada a me retirar do meu grupo. Aceitei o convite e fui, porque então era o momento de sair. Fui para uma outra casa em que tinha base com apometria, mas não aceitava as entidades de Umbanda. Então vocês vejam, esse é um assunto complexo, é um assunto delicado. Tem casas de Umbanda que não aceitam apometria, mas a grande maioria eu acredito que seja pelo desconhecimento. Não é fácil lidar com isso é bem difícil. Nós temos que ter muita paciência para tentar não convencer os dirigentes ou as pessoas, mas para que eles compreendam, para que eles entendam, explicando, até, vamos dizer assim, criando grupos, se houver a possibilidade, porque tem casos em que eles não aceitam o estudo de apometria. Não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa impossível, desde que as pessoas se predisponham, né, os dirigentes, vamos dizer assim, se predisponham a ouvir, se predisponham a escutar e a conhecer algo novo. Para mim, esta é a maior dificuldade. E o nosso trabalho, se nós queremos continuar naquela casa e implantar um trabalho novo, vai ser exigido de nós que nós levemos, né, para aquelas pessoas, mostremos o que realmente nós estamos fazendo e o que é e o que nós podemos fazer com o novo trabalho. Não é uma tarefa fácil, confesso, não existe fórmula mágica. Eu sempre digo que a apometria, ela veio para nós para nos ajudar nós encarnados, porque a espiritualidade sempre teve recursos de intercessão no mundo espiritual e continua tendo. Nós temos que tirar o proveito disso sem deslumbramento. O fato de uma casa não trabalhar com a apometria não quer dizer que o plano espiritual não tem atuação com força ali naquela casa. Então a apometria ela é meramente uma técnica que ela, se ela não se associar ao caráter, né, à ética e à amorosidade, ela acaba sendo um instrumento nefasto até Exatamente. Processos magísticos negativos. Então, cada casa é importante que tenha afetividade, tenha harmonia, tenha fraternidade, acolhimento e faça um trabalho de melhoramento do ser humano, espiritual, com caráter e com ética, na minha opinião, no olhar do Alberto Peixoto. Eu vou comentar aqui, o Inival Júnior, ele está dizendo o seguinte: é realmente necessária a puxada? Pois existem casas que proíbem isso. Qual a importância da puxada? Bom, o que é a puxada?
A puxada é uma denominação mais peculiar ao universo da Umbanda, que é quando a gente atrai um espírito sofredor, ele tem um choque fluídico, né, no campo áurico do médium. Por vezes o médium incorpora esse espírito sofredor e ele escoa, né, o seu fluido denso, seu desequilíbrio, e a partir do plano espiritual consegue socorrer esse espírito. Então não são todas as casas que trabalham nesses moldes. Não é indicado, no meu olhar, no olhar de Norberto Peixoto, que se faça puxar durante a gira pública. Em gira pública tu tem que estar pronto, preparado, com fundamento, com preceito, para trabalhar com preto velho, com caboclo, no aconselhamento. Se necessário for, o trato através da incorporação com o espírito sofredor ou com o obsessor, um trabalho só para esse dia, como é o nosso trabalho de apometria. Ele é o atendimento individualizado do consulente só para esse dia. Agora eu concordo com o ponto de vista que a puxada na gira de Umbanda, ela não é legal. Eu acho que dá muita quebra de corrente, é difícil de administrar isso aí, de um zelador, né, manejar toda a vibração, e por vezes, se um médium da corrente está desequilibrado e vem um sofredor e ele vai fazer uma puxada e não fica bem, o obsessor pode estar usando esse médium como uma fresta, uma janela para desconstituir, desfazer da egrégora do trabalho que está sendo feito, um assédio. Então eu prefiro sempre o trabalho individualizado, num dia próprio, para trabalhar com o sofredor. Em gira, como eu aprendi com meus antigos, em gira prática de Umbanda, é para preto velho, é para caboclo, é para Exu, não é para lidar com o sofredor, embora no astral nós sabemos que toda a cobertura de Exu, dos guardiões, a tronqueira da casa, no astral o sofredor está sendo trabalhado, não necessariamente com a incorporação. Bom, deixa eu continuar aqui, vamos fazer mais os comentários. Gente, nós vamos encerrar às 5 horas, tá? Falta 3 minutos. Deixa eu ver se eu pego mais alguma pergunta aqui interessante para a gente comentar. O fato dos pretos velhos e caboclos estalarem os dedos seria uma forma de apometria? São impulsos magnéticos? Desde uma pergunta para você, olha aí. Esse negócio de preto velho e caboclo estalar, que fato é esse? A apometria estala os dedos também. Isso é tipo um pulso magnético? Como é que funciona isso aí? Com certeza, esse estalar deles já é, cada vez que nós fazemos isso aqui, o preto velho se utiliza do médium, né? Ele vai estar trabalhando os chakras das mãos aqui e tá formando, criando energia necessária ou para o equilíbrio do médium ou para tirar alguma energia negativa do consulente. Então ele está criando, manipulando a energia necessária para aquele atendimento. Realmente, talvez seja de lá que pegou esse na realidade, no momento em que faz o estralar, está liberando energia, né, gente? E eles utilizam essa energia para diversos fins. E na apometria nós utilizamos, porque quando nós, como ela é anímica, mediúnica, então nós tem técnicas, tu está falando a técnica, firmando o teu pensamento através daquelas contagens. Então forças assim, pensamento e tudo mais. A Vanderleia Rosa pergunta aqui, ó, médios que ainda não firmaram seus guias, né? Então são médios iniciantes, estão em desenvolvimento, podem fazer descarregos? O que é benéfico ou maléfico nesse processo para os médios inexperientes? Bom, antes da gente comentar essa pergunta, o que é um descarrego, Deise? Descarrega. O que é um descarrego? É tu eliminar, tu tirar a energia negativa de algum lugar e passar para um outro lugar. Descarregar, levar uma energia que não é boa. Transmutar. Levar embora. Vai levar embora. Final de gira, geralmente a gente tem descarrego, né? Porque todos os consulentes que passaram no aconselhamento, há que se pegar, manejar
há que se manejar essa energia negativa e que ela retorne para os campos de força da natureza, a partir daí se transmute, né? Se equilibra novamente a egrégora do terreiro para se fechar os trabalhos. A Vanderlei está perguntando se os médicos não firmaram, se os guias podem fazer descarregos. Olha, Vanderlei, eu não posso generalizar, falar por outras casas, vou falar pela nossa experiência, pela nossa vivência, como nós lidamos com isso. O aspirante, o médium entrou no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, ele é denominado aspirante, ele está no aspirantado, tá? Já participa de todos os trabalhos, ele já participa de Engira de Exu, toca de orixá interno, ele já tem que ter o atrito de uma engira prática de Umbanda, é a nossa maneira de educação, de desenvolvimento. Então, na nossa egrégora, na nossa comunidade, sim, ele, independente de ele estar firmado com guia ou não, ele já participa dos descarregos, ele já tem contato fluídico com toque a chamada de Exu, e ele já tem que ir lidando com isso, desmistificando essa vibração, perdendo o seu medo, porque a gente tem ainda no nosso inconsciente muito medo, por vezes, de lidar com o desconhecido, e os estados alterados de consciência de transe no início nos causam receio. Então nós sim, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, não está firmado ainda com o seu guia, mas já participa sim dos descarregos. Posso dar uma parte? Pode. Ela não está firmada ainda, mas isso não quer dizer que as entidades, a banda dela já não está ali com ela, não levou ela para aquela casa para ela trabalhar. Então ela está amparada pela espiritualidade para fazer o descarrego. Até porque, normalmente, vamos dizer assim, falando de um médium iniciante ou de um aspirante, ele não vai fazer sozinho, ele vai sempre acompanhado de um trabalhador veterano, mais antigo, mais veterano, que vai acompanhá-lo, até porque, como ele não conhece a particularidade do que ele está fazendo, ele vai ser orientado em como fazer. Então, assim, sozinho ele não vai. Né? O Pai Norberto seria temerário, claro, vamos dizer assim, um aspirante fazer isso sozinho. O Zeus comenta aqui, será que o contato do chakra das pontas dos dedos não é um potente movimentador de energia através de um contato com o outro e também do som gerado? Olha, Zeus, o som ele serve à nossa concentração. A gente sabe que as palmas, os chakras palmares têm polaridades, é isso? Sim. Vovó Maria Congo, uma vez trabalhando não só na Prometê, mas também no terreiro, no aconselhamento, às vezes o preto velho faz isso aqui, né? Ele está dando um passe e... Ou está dando um passe e... O que é isso aqui que o preto velho está fazendo, né? Quando ele dá esse toque palmar, o negativo e o positivo, como se fechasse o circuito, e realmente é o que o Zeus comentou ali, né? Ele é um potente movimentador de energia, quase que como se desse um curto-circuito, não é verdade? É isso, não só os pretos velhos, mas com os caboclos também. Então... E na real, quando a gente faz assim, a gente libera energia nos dois planos. Então, essa energia que foi liberada é aproveitada por alguma coisa que naquele momento está sendo necessária. Pessoal, acho que é isso, né? Nós estamos aí há mais de uma hora numa transmissão ao vivo com a Deise e com a Lisete. Quero agradecer a vocês, gurias, por terem vindo aí, compartilhar com a gente. Nossa, muito obrigado, muito bom essa dinâmica. Acredito que a gente possa fazer oportunamente outros temas, com outros assuntos, buscando essa proximidade com aquele que é simpatizante ao nosso trabalho, aquele que está iniciando, aquele que é estudioso, aquele que vivencia a Umbanda por dentro, e procurando sempre o diálogo, a alteridade, sem querer impor uma verdade, sem querer dizer que nós somos melhor do que quem quer que seja. Nós temos as nossas características, a nossa casa tem um método, um jeito de fazer, de tocar a Umbanda, mas não somos melhor que ninguém. E eu acho que o que importa em cada agremiação, em cada centro, templo, igreja, ilê, barracão, dependendo de nomes, é a intenção daqueles que ali se reúnem. Aquele movimento, aquela comunidade, objetiva o melhoramento do outro, objetiva a espiritualização, o religare, né, dentro da sua divindade interna, dentro do vós sois deuses, que cada um de nós tem. É isso que dá valor ao plano espiritual, para que realmente haja uma atuação
benfeitora, elevada, né, dos orixás, dos falangeiros, enfim, dos amigos espirituais que estão aí nos auxiliando. Então, muito obrigado a vocês, meninas. Vou deixar vocês falarem as suas palavras finais, Liz, que depois passo para a Deise. Pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês nesse bate-papo descontraído. Valeu mesmo e espero assim que numa breve oportunidade a gente possa conversar mais sobre outros e variados assuntos. Pessoal, obrigado. Com certeza nós vamos ter outros momentos e eu queria deixar aqui para vocês: estudem, procurem, pesquisem, busquem. Se na sua casa não tem estudo, faça um grupo de estudo à parte ou estuda sozinho em casa. Mas não deixe de estudar. O estudo que vai dar a base para o trabalho. Tira as nossas dúvidas. Então, é essa a mensagem. Vocês vão ler e responder os comentários. Pessoal, nós vamos responder, vamos ler. Não todos. agora que tem trabalho Não, mediúnico. Assim, ó, depois que eu quero dizer, depois mesmo, porque daqui a pouco nós vamos entrar em trabalho mediúnico, eu e a Deise. Hoje é segunda-feira normalmente é o nosso dia de apometria, mas hoje é o dia de apometria com estudo, hoje é só estudo para a corrente mediúnica. E nós vamos ter algumas palestras para os nossos médios. Então assim, ó, o depois é depois mesmo, é depois que terminar o nosso trabalho, nós vamos ler as questões e vamos responder. Então amanhã a gente responde todas as questões. Um abraço a todos.